Oi, gente, tudo bem? Vou dar continuidade nos nossos estudos, nos vídeos de estudos. Ontem eu passei um link para vocês de como baixar o código de pontuação no site da FIG. E hoje a gente inicia o código de pontuação, tá? É um caminho árduo aí pela frente que a gente começa hoje. Espero que vocês estejam animados aí com esse processo. Antes de entrar no código, eu vou passar só rapidamente, como curiosidade, a estrutura da modalidade, tá? A gente tem a Federação Internacional de Ginástica. Depois, o que a gente segue? A gente tem a União Pan-Americana de Ginástica, a Confederação Brasileira e as federações dos nossos estados, tá? Dentro dos nossos estados, a gente também tem ligas que trabalham com o desenvolvimento da ginástica, ligas escolares, liga do interior, que trabalham com grandes eventos, mobilizando bastante os praticantes da ginástica artística. E quem compõe tudo isso, que é a grande base, que são os clubes, prefeituras, escolas, que é onde estão os participantes, onde estão os ginastas praticando, ok? A arbitragem, como funciona? Passando rapidinho para vocês entenderem. Existem 3 níveis de árbitros aqui no Brasil: internacional, nacional e estadual. Eu coloquei aqui os não árbitros porque são pessoas que gostam de arbitragem, estudam arbitragem, mas não querem arbitrar. Ou são técnicos, ou são ex-ginastas que gostam muito, mas não gostam de arbitrar e não querem arbitrar. E isso não tem problema nenhum. Aliás, todos os professores e técnicos devem conhecer o código de pontuação, independente se quer se tornar árbitro ou não. Porque você não consegue trabalhar com uma modalidade se você não conhece a própria regra. Então, todos os cursos da minha empresa, todos os cursos da Ginod, eu sempre falo: se você dá aula, você precisa conhecer o código de pontuação, tá? Para saber a regra da modalidade que você está trabalhando. Para quando você for numa competição, você entender o porquê que aquilo está sendo avaliado e de que forma está sendo avaliado, ok? E a gente tem a primeira categoria internacional, a gente tem 4 níveis. Hoje o Brasil não tem nenhuma categoria 1, tá? A gente tem categoria 4, 3 e 2, que hoje aqui no Brasil é a mais alta. Essas categorias se diferem em possibilidades de competições que a pessoa pode arbitrar. Por exemplo, categoria 1 pode arbitrar uma Olimpíada, já a categoria 4 ainda não pode. Então, são níveis diferentes de competições que eles podem arbitrar. E para você mudar de categoria, além da prova ser sempre depois dos Jogos Olímpicos, a cada 4 anos, você precisa ter competições internacionais no seu currículo daquele ano para você almejar mudar de categoria. Se você não tiver competições internacionais na exigência da categoria, você pode tirar 10 na prova que você não muda de categoria, tá? O árbitro nacional e estadual, a diferença é: o nacional pode arbitrar campeonatos brasileiros e o estadual só pode arbitrar campeonatos do seu próprio estado, tá bom? E aqui uma coisa muito importante: isso vale por um ciclo olímpico, 4 anos, tá? Passou dos 4 anos, teve os Jogos Olímpicos, todo mundo perde o brevet que tem. Se você não fizer o curso novamente, você não é mais árbitro. Então, você precisa fazer o curso a cada 4 anos para obter o seu brevet. Se nesse ciclo você for estadual, você tem que almejar mudar de nível. Tenta um nacional ano que vem para depois você tentar um internacional, tá? Então, é importante saber que a cada ciclo olímpico você perde o seu brevet se você não renova o seu curso. No nosso caso, hoje, com essa pandemia, os Jogos Olímpicos foram adiados. Então, vai ser em 2021. Provavelmente os cursos serão em 2022. Então, a gente tem mais um ano aí, 2 anos para estudar bastante, para conseguir passar bem na prova no próximo curso, tá bom? Vamos começar o código de pontuação. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de qual que é a estrutura do código de pontuação. Essa fotinho aqui é um exemplo de uma pessoa arbitrando, né? Uma planilha adaptada, mas com símbolos já. Então, aqui a gente está no código de pontuação. Vocês viram ontem no site da FIG, no link que eu mandei. Todos têm que ter. Tem que ter um em português, mas também tem que ter um oficial. Escolham a língua. O caminho é esse daqui que eu mandei no vídeo ontem no site da FIG. E aqui tem algumas referências para vocês anotarem dos sites que
são referências hoje no Brasil em ginástica, tá? Que é a Confederação Brasileira de Ginástica. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Confederação Brasileira de Ginástica, a Federação Paulista, mas você pode buscar a federação do seu estado, o site da federação do seu estado. E aqui é o site da GINWOD, que eu vou começar a alimentar com bastante conteúdo de arbitragem lá. Depois eu mando o link aqui, ó, tá aqui. Vou começar a colocar bastante conteúdo lá também para ajudá-los nesse processo, tá bom? E agora a gente entra no código, na estrutura. O que é o código de pontuação? Para que serve o código de pontuação? O código de pontuação ele serve para proporcionar formas objetivas de avaliação e padronizar um julgamento, assegurar que todas as ginastas, que o resultado seja correto, então que a melhor ginasta realmente seja a campeã daquela competição e orientar treinadores e ginastas sobre a composição dos exercícios, tá? Essa daqui é a divisão do código. São as seções do código. Então, aqui tem uma parte no lado esquerdo toda de regulamento de técnicos, de árbitros, de ginastas. E do lado direito é a parte realmente da avaliação do exercício, que começa com desde a composição de nota, avaliação, execução, até as regras específicas por aparelho. E a gente vai passar nesse processo até o final do mês de abril por todos esses itens, tá? Não vou me aprofundar em tudo, porque é um grupo de estudos básicos em arbitragem, mas depois vocês vão ter a oportunidade de fazer o curso e seguir em frente, né? E conseguir se especificar. Aqui, os primeiros itens do código são os direitos e deveres de ginastas, técnicos e árbitros. Hoje eu vou passar para vocês só direitos e deveres dos árbitros. E depois, no sábado, eu vou passar detalhadamente direitos e deveres das ginastas, porque tem já despontuação, já tem itens que se a ginasta não cumprir, ela é despontuada, e os técnicos também. Se eles não cumprirem, são despontuados, podem ser até expulsos do ginásio. Então, no sábado, eu venho com esses 2 itens bem específicos para vocês. E quais são as funções do árbitro? Avaliar e atribuir uma nota justa. Utilizar regulamento e sempre em tê-lo na mão. Por exemplo, você é um árbitro estadual, você vai para uma competição. Você não pode pegar o regulamento na hora da competição. Você precisa estudar, você precisa estar preparado para chegar e fazer o seu melhor trabalho naquele momento. Precisa preencher toda a documentação do árbitro, mais para frente vocês vão ver as planilhas. Ser responsável por todas as notas, tendo as suas anotações com você até o final do evento. Ser capaz de justificar qualquer nota atribuída, saber o que você realmente fez, o que você tirou daquelas ginastas, por isso que a simbologia é muito importante, e participar das reuniões de árbitros. Isso é obrigatório, tá? As regras vocês têm que passar no curso de arbitragem, possuir categoria correspondente à competição, não adianta você passar como árbitro iniciante de festival e querer arbitrar um campeonato estadual adulto. Você não possui a categoria correspondente daquele campeonato e você vai dar muito problema. Então, não pode. Estar presente pontualmente, utilizar uniforme, estar preparado em todos os aparelhos. Não adianta você escolher um aparelho para estudar. Você precisa estar preparado para todos os aparelhos. O que precisar arbitrar, você vai arbitrar na hora da competição, ok? Avaliar com precisão, com rapidez, objetividade e, na dúvida, sempre a favor da ginasta. Tá? Como que funciona o painel de árbitros? A gente tem uma banca de arbitragem, tem alguns árbitros específicos para algumas funções. Aqui no Brasil, normalmente a banca de arbitragem faz as 2 funções, que é a nota de dificuldade e a nota de execução. Em competições internacionais, a gente tem árbitros para a nota de dificuldade, que é realmente o que a ginasta apresenta, e árbitros que definem a nota de execução, que é como ela apresenta. Vamos supor, a ginasta fez um mortal para trás. Mortal para trás é o que ela fez. O mortal para trás, por exemplo, muito baixo, com queda, isso é como ela fez. Então, um árbitro avalia a dificuldade daquele exercício e o outro árbitro avalia a execução daquele exercício, tá? São os 2 painéis, mas aqui
No Brasil, normalmente a gente faz tudo, tá? Na hora da competição. Avalia o que ela fez e também já avalia como ela fez. Mais pra frente vocês vão entender melhor essa parte dos árbitros. E para terminar essa parte de árbitros, eu trouxe algumas fotos para vocês verem de como é um ginásio de competição. Esse daqui é o ginásio do Rio. Acho que vocês conseguem ver um pouquinho de como. Vocês viram na TV, lógico, né? Eu acredito que todos os amantes de ginástica acompanharam os Jogos Olímpicos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nessa banca de arbitragem, eu acho que vocês estão vendo o solo, os aparelhos estão em cima de um pódio, em cima de uma estrutura. Isso a gente chama de pódio, tá? Competições oficiais, elas têm pódio. Nossos campeonatos não tem necessidade de ter pódio, porque a gente não tem nem espaço para isso, né? Nem infraestrutura. Mas em competições internacionais, esses aparelhos ficam em cima do pódio e a arbitragem fica toda distribuída ao redor do aparelho, tá? De uma forma que consiga visualizar a série. Lógico, não vai ficar tão longe, mas os árbitros ficam separados ao redor do aparelho, e o único árbitro que pode conversar com o outro são os dois árbitros de dificuldade. Os árbitros de execução, eles não podem conversar com ninguém, eles são separados e eles tomam advertência caso tenha qualquer tipo de comunicação com qualquer pessoa, tá bom? Esse aqui, ó, é um exemplo de uma banca de arbitragem do Rio. Os árbitros aqui no meio tem a secretária que estava lançando as notas no computador, e ao lado o árbitro, começa aqui um árbitro E, logo no cantinho, e eles vão se distribuindo ao longo do aparelho, que é o árbitro E, é o árbitro de execução, tá? Ó, tá vendo aqui, atrás do solo é uma árbitro que tá avaliando a execução, ela tá sozinha ali ao redor do solo. Então, para que a nota seja justa, os árbitros são distribuídos ao redor do aparelho para que não tenha só uma visão da série, tá bom? E para finalizar, essa daqui, por exemplo, é a arbitragem do Rio. 65 pessoas, isso foi só a arbitragem dos Jogos Olímpicos. Para vocês terem uma noção, nós temos 4 aparelhos, certo? Depois vocês vão ver a banca de arbitragem. Árbitros reservas, árbitros de linha, árbitros de tempo. Depois a gente vai entender como que compõe uma banca de arbitragem, tá? Essa daqui é a planilha dos árbitros. É aqui onde todos os árbitros anotam toda a simbologia e calculam o valor das séries e execução da série, tá? A gente vai trabalhar com ela também. Essa daqui é a planilha de avaliação do salto, né? Vocês estão vendo o morrinho que tem primeiro voo, repulsão, segundo voo e chegada dos 2 saltos. Então, também é a planilha específica para o salto. E aqui, vocês estão vendo que tem a planilha de elementos. Na hora que você vai fazer o curso de arbitragem, ou quando você for arbitrar, você precisa conhecer essas minhoquinhas, né? Esses aparelhos, esses elementos. Porque senão você não consegue arbitrar. Imagina, essa é só a planilha da paralela. A gente tem uma para o salto, para o solo, para a trave ou paralela. Então tem que saber, tem que conhecer os exercícios para poder arbitrar, tá? Você, como técnico, não precisa conhecer todos, mas tem que saber como encontrar isso no código de pontuação. E aqui é um exemplo do solo, que vocês conseguem ver a coluna e as linhas, né? Então, a primeira coluna, A-ponto 100, é o valor do elemento A com o começo do número dele. Então, se ele começa com 1, ele é A, com 2 ele é B, com 3 ele é C, tá? E aqui é o final, é o grupo e o número dele dentro do grupo. Isso eu vou explicar melhor um pouquinho mais pra frente. Então, esse salto aqui, por exemplo, é o 1, 101, 1, 102, 1, 103. Então, vocês vão entendendo isso depois. Por isso que é importante estudar paralelo, olhar o código e começar a entender os números dos elementos, tá bom? Essa é só uma curiosidade para vocês verem uma planilha, uma parte da planilha da tabela de solo, mas com muita calma a gente vai entender um pouco melhor como funciona isso, tá bom? Então essa foi a aula de hoje. Até sábado. Sábado eu venho com vocês trazendo um pouco mais dos direitos e deveres de técnicos e ginastas.
e na semana que vem a gente já entra em composição de nota, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando do curso, gostando disso tudo, e peço, por favor, que sigam o nosso Instagram, @ginwod, tá? Vai nos ajudar bastante aí na divulgação do nosso trabalho, tá bom? Obrigada, gente, e amanhã, aliás, sábado, eu mando o próximo conteúdo pra gente continuar os nossos estudos. Beijo, obrigada!